Até 1910, Portugal foi uma monarquia constitucional, tendo tido como seu último monarca, o rei Dom Manuel II. Caso queira saber mais sobre a implantação da República, podes assistir o vídeo que fiz em relação a esse tópico umas semanas atrás. Mas, e se Portugal continuasse a ser uma monarquia até aos dias de hoje? Bom, para isso terão que ocorrer algumas mudanças. A primeira delas é o Ultimato Britânico. Portugal reivindicava os territórios entre Angola e Moçambique, porém, o Império Britânico queria esses territórios. Então, ele deu um ultimato ao governo português a exigir as terras entre Angola e Moçambique, ou caso contrário, seria guerra. Portugal cedeu e isso gerou uma grande revolta popular, e os republicanos aproveitaram-se disso para propagar seus ideais. Porém, nesta realidade, o Reino Unido permite a Portugal ficar com esses territórios, assim evitando todo o efeito dominó que houve até a implantação da República. Ou seja, sem ditadura do João Franco e o regicídio nunca ocorre. Com isto, o 5 de outubro nunca acontece, e o movimento republicano nunca ganha a força que teve nesta realidade. Dom Carlos I continua a ser rei e o príncipe herdeiro Luís Filipe não teria sido assassinado. 4 anos após 1910, começa a Primeira Guerra Mundial. E agora a pergunta é: Portugal entraria na guerra nesta linha do tempo? A resposta é: sim. Mesmo antes de Portugal entrar oficialmente na guerra, o Império Alemão realizou ataques às colónias portuguesas. Além da família real portuguesa ser bem próxima da britânica, então o Reino de Portugal entraria na guerra. Porém, uma coisa que teria ocorrido nesta linha do tempo, seria o envolvimento dos príncipes na guerra. Na nossa linha do tempo, Dom Manuel II no exílio, tentou pedir permissão ao governo português para entrar no exército durante a guerra, e Portugal recusou o pedido. Então, ele serviu no exército britânico e abriu um hospital militar. Nesta linha do tempo, o infante Manuel participaria na guerra no lado de Portugal, provavelmente na Marinha Real, já que ele pretendia ingressar na Marinha antes de tornar-se rei. O mesmo pode ser dito para o príncipe Luís Filipe, que por ser bastante próximo do exército também estaria envolvido no conflito. A semelhança de outras monarquias envolvidas na guerra, seria comum ver a família real a criar hospitais militares, visitar os feridos, ir a funerais dos combatentes e a condecorar soldados. Assim como na nossa realidade, ocorreriam alguns tumultos por causa da guerra, porém, como a monarquia constitucional seria um governo mais estável, não teríamos coisas como a ditadura de Sidónio Pais, por exemplo. No final da guerra, Portugal provavelmente obteria algumas terras dos alemães e reparações, semelhante como ocorreu nesta linha do tempo. Como Portugal nunca teve as instabilidades da Primeira República, o golpe de Estado de 1926, a ditadura militar e o Estado Novo nunca teriam acontecido e continuaríamos a ser uma democracia. Na semelhança a outros países europeus, nesta época, entre os anos 20 e 30 começaria a ser implantadas reformas como o sufrágio universal, sufrágio feminino, melhores condições aos operários além da diminuição do poder do monarca. Inevitavelmente Dom Carlos iria falecer, provavelmente em torno da década de 20 ou no início dos anos 30, e quem sucederia seria o príncipe Luís Filipe, que se tornaria o rei Dom Luís II de Portugal. Ele provavelmente seria casado com a princesa Patrícia de Connaught, já que nesta realidade havia negociações para um casamento com esta princesa antes do regicídio ocorrer. No seu reinado, ele veria a Guerra Civil Espanhola. Portugal provavelmente apoiaria os nacionalistas, já que a família real portuguesa e espanhola davam-se bem. E a Grande Depressão. Bom, assim como aconteceu na nossa realidade, Portugal também seria afetado pela Grande Depressão, porém, o mesmo já estaria em crise faz anos. A Grande Depressão só agravaria essa crise. Então, começaria a acender na sociedade movimentos de cariz ultranacionalista ou revolucionários e republicanos. Aos poucos, não só pela participação na Primeira Guerra Mundial, mas também pela crise económica e ascensão de movimentos extremistas, a estável monarquia peninsular começa a avistar seu colapso. Vendo isso, o rei precisaria de por alguém capaz de resolver a crise, mas quem? António de Oliveira Salazar. O rei o apontaria para ministro das Finanças, e assim como na nossa linha do tempo, ele conseguiria equilibrar a balança e ganhar o amor do povo. Então, graças à sua popularidade como ministro das Finanças, ele seria democraticamente eleito primeiro-ministro. Ele conseguiria recuperar Portugal economicamente e por ordem na casa, trazendo um período de estabilidade em Portugal. Enquanto isso, a Segunda Guerra Mundial começaria. Portugal, sob a influência de Dom Luís II e Salazar, seria um país neutro e não estaria envolvido na guerra.
Porém, assim como na nossa timeline, o país continuaria a negociar com ambos os lados e a exportar tungstênio. Além de permitirmos os aliados usarem a base das lajes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Portugal também beneficiaria do Plano Marshall. E Salazar continuaria no poder? Provavelmente não, o mesmo já desempenhou o seu papel de estabilizar o país e a população não queria um ditador, então ele provavelmente teria ido embora no final do seu mandato. E mesmo que ele quisesse tentar permanecer no poder, ele estaria limitado pelas instituições democráticas e pelo rei, então, ele não seria um ditador nesta realidade. Nesta realidade, Portugal teria descolonizado pacificamente os seus domínios, porém, provavelmente ainda manteria Cabo Verde, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Na África coisas também seriam diferentes, por exemplo, muito provavelmente falaria-se português em Zimbábue, Zâmbia e no Malawi. O Estado da Rodésia não teria existido, assim como o seu regime de apartheid. A Indonésia também não teria atacado Timor-Leste em 1975, pois Timor-Leste ainda seria um território português. Portugal também teria devolvido Macau à China em 1999, ou até mesmo mais cedo que isso. Portugal também teria entrado na União Europeia mais cedo. Na nossa linha do tempo, Portugal tentou aderir à União Europeia mais cedo, mas foi negado por ser uma ditadura. Porém, nesta realidade, Portugal seria uma democracia, portanto, não seria barrado de aderir. E quem seria o rei atualmente? Bom, não dá para saber. Tanto Luís Filipe tanto como Dom Manuel II não deixaram descendência. O atual pretendente é Duarte Pio, que é descendente de Dom Miguel, que foi exilado no final da Guerra Civil Portuguesa. E provavelmente continuaria exilado nesta timeline. O atual monarca seria um descendente ou de Dom Luís II ou do Infante Manuel, mas como eu disse, não dá para ter um perfil preciso de quem seria. Assim como acontece em outras monarquias europeias, a família real não teria muito poder político e seriam mais celebridades do que políticos. Embora o rei ou rainha ainda tivesse poder, como dissolver o parlamento e convocar novas eleições, ou a chefia do exército, o mesmo estaria limitado por uma constituição, assim como acontece noutras monarquias ocidentais. Também seria comum ver membros da família real a criarem organizações de caridade e a participar de eventos públicos, além de envolverem-se em polémicas. Além do facto da Espanha também ser uma monarquia, seria benéfico diplomaticamente, e seria bastante comum os monarcas espanhóis e portugueses encontrarem-se e fazer atividades juntos. A nossa bandeira seria esta e o nosso hino seria o hino da Carta. Portugal estaria melhor? A resposta é sim. Como não nos fechamos ao mundo por praticamente meio século, não estaríamos tão atrasados economicamente e tecnologicamente. Além de como aderimos mais cedo à União Europeia, estaríamos bem melhor. Além que provavelmente Portugal teria mais população, já que não teria ocorrido a Guerra do Ultramar, logo, muitas vidas seriam poupadas. E haveria republicanos? A resposta é sim, assim como em outras monarquias, existiria um movimento republicano, porém, ele não seria tão forte como era antigamente, porque o bom português é alheio à política. Provavelmente ainda teríamos o Partido Regenerador e Progressista, porém, provavelmente teriam sido criados mais partidos com o passar do tempo. E assim termina o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dar like e subscrever, tchau.